No coração do Nortão, Leandro Lima, nossa voz, com histórias a compartilhar. O podcast vai começar. Personalidades vem contar, empresários e mais gente, cada fala um novo olhar, cada episódio envolvente. Sinoflow, no ar o som de quem é. Cada história tem valor, ouvido com fé. Um norte que se faz ouvir, com risos, lutas, amor. Um cenário a construir, com histórias e fervor. A capital no coração, o podcast na missão, com vozes de expressão. Leandro Lima é a nação. Sinoflow, no ar som de quem é. Cada história tem valor, ouvido com fé. No coração, no Nortecast na missão, com vozes de expressão. Leandro Lima é a nação. Sinoflow, no ar som de quem é. Cada história tem valor, ouvido com fé. O podcast, acompanha, que nos assiste, que compartilha, sempre aqui em parceria com Olhar Cidade e também TW Speed. E hoje eu tô recebendo aqui o Kerley Carvalhedo. Pensa num sobrenome difícil de falar, né? Quase um trava-língua. Kerley, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, prazer é todo meu. Kerley, queria primeiro que você contasse um pouquinho aí, a gente sempre inicia falando um pouquinho da sua história. Quem que é o Kerley, de onde que veio, pra onde que vai? Bom, eu na verdade eu sou paraense, né? Eu nasci ali no Pará, fui criado até os 10 anos, morei na minha cidade natal, que é Marabá. Legal. E depois dos 10 eu fui para uma cidade chamada Abreu Branco, onde eu permaneci até virar sinopense. Aí você veio pra Sinop. Vim para Sinop. Mas assim, eu falo que eu sou uma pessoa que eu amo o Brasil inteiro, porque eu não morei só no Pará, morei em outros lugares também nesse período, né, de 20 anos, fui embora para outros estados, mas realmente parei em Sinop. Abreu Branco, você falou, é uma cidade grande? Qual que é o tamanho dele? Não, é uma cidade razoável, assim, comparando Sinop, é uma cidade pequena, né, hoje ultrapassa os 70 mil habitantes, um pouco mais que isso. É menor que Sinop, assim. Ah, bem menor do que Sinop. Mas é uma cidade muito rica em cultura, né? O Pará inteiro temos cultura. Cultura na música, na culinária, enfim. Lá também não deixa de ser também esse polo de cultural. Quando a gente fala em cultura paraense, a gente já lembra Joelma, as músicas, né, que tem o Pará. O Pará é muito rico nesse sentido. O Pará é muito rico, tem uma diversidade grande, nós temos também grandes escritores, né? Por exemplo, o Dalcir de Jurandir, ele foi um grande escritor paraense, nasceu no Pará e viveu lá há muito tempo, depois foi para o Rio de Janeiro. Isso eu estou falando aí no início do século passado. E se consagrou um grande escritor, mas nós temos grandes nomes na música, no teatro. E por falar nisso, nós temos também a Carmen Monarca, que ela faz parte ali com o André Rieu, né? E ela é uma grande cantora de ópera. É o que? Paraense também. Que bacana, né? Essa diversidade cultural, porque quando a gente vai em São Paulo, por exemplo, e fala que é do Mato Grosso, ou fala que é do Pará, o povo acha que aqui a gente tem onça de estimação, e as onças, jacaré, a gente vê a todo momento, né? As pessoas têm essa má ideia, né, por ser o Mato Grosso e o Pará, terras indígenas. E fazer parte da Amazônia. Fazer parte da Amazônia, então as pessoas perguntam, assim, você mora agora no mato? Eu falei, não, gente, eu moro numa cidade muito, muito civilizada, a gente também é civilizado. Uma outra vez, numa
numa entrevista, o entrevistador até perguntou se lá no Pará eu pescava de barco. Eu falei, bom, a gente tem, né, essa cultura ribeirinha também, claro, como o Pará inteiro tem vários ribeirinhos, mas eu não pesquei de barco, não lembro assim de ter pescado de barco. Você não gosta de pescar? Eu gosto, até gosto de pescar, mas assim... Na beira do barranco. Na beira do barranco, mas também não fui habituado também a pescar, né? Não tive esse hábito. Você não vem da roça, então? Não venho da roça. Você é da urbano mesmo? Eu sou urbano, Mas meus pais sim, meus pais são... Eu digo assim, que eu tenho uma família que eles têm essa... Primeiro que meus pais são nordestinos, né? São do Nordeste. Então ali eles vêm de uma família também muito... de serviço muito braçal, criado na roça, né? Minha mãe... Só que minha mãe foi pro Pará, na verdade, muito cedo. Ela foi aos 18 anos. Então já estava um pouco... Já tinha passado ali a fase de criança, adolescência, né? E ficou lá até vir também para Mato Grosso. Atualmente todos nós estamos aqui, em Sinop. Ah, que bacana. Uma coisa que eu percebi, eu conheço vários paraenses. Você não tem um sotaque paraense. Então, não tem, talvez por conta dessa mistura, né? Essa mistura aqui do Nordeste, do Mato Nordeste, Grosso. Sim, talvez por conta disso, mas eu não tenho. O paraense mesmo, ele tem aquela... O puxadinho do S, né? 2, 3. É quase um carioca do mato. É quase um carioca. Mas sabe que isso é por conta do... Que o Pará, na verdade, ele foi ali colonizado pelos portugueses, né? Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, o Pará recebeu muita cultura de Portugal. Por conta disso, tem essa... Você vê que o português, ele tem esse puxado do S. Aham. Agora falando um pouquinho da parte do escritor, quando que foi que você descobriu assim, cara, eu gosto de escrever? Olha, eu não vou te dar assim, uma data exata porque eu não lembro, mas eu lembro quando iniciou, ainda na infância, né? Eu tive uma professora chamada Adelaide, também de Marabá, tenho contato com ela até hoje. Um beijo, Adelaide, ela já é professora aposentada. Legal. E a Adelaide, eu lembro que ela foi a professora que me ensinou a ler. E quando ela ensinava a ler assim, uma didática tão... Hoje eu olho assim, poucos professores têm uma didática tão boa. Ela gostava de ensinar. Gosta do que faz. E a Adelaide, ela ensinou a ler. E quando eu descobri o mundo dos livros, as histórias, né, que... No início até falei, nossa, que legal o escritor ter vivido tudo isso. Eu inicialmente achei que o escritor vivia tudo que ele escrevia. Mais tarde descobri que não. O escritor é um grande mentiroso. Mas a Adelaide, foi a partir dela. Então a Adelaide foi assim o ponto principal para eu me tornar escritor, né? O gosto pela leitura. Mas anos mais tarde, já na adolescência, eu tive aquelas primeiras crises que todo adolescente tem ali, crise depressiva, isolamento, e os primeiros questionamentos com a vida eu tive. E foi ali que eu comecei a escrever. Claro, não escrevia para ninguém, nem para publicar, eu escrevia para mim. Eu lembro que um dia um amigo chegou em casa e pegou o caderno. Eu escrevia, até hoje eu tenho esse hábito. Tem um monte de agendinhas e cadernos em casa que eu adoro até. Muito escrevia nesses cadernos. E escrevia nesses cadernos. E ele um dia pegou esse caderno, leu e falou assim, isso é literatura, tem cara de literatura. Eu falei, não, nem mexe nisso aí, são coisas muito pessoais. Só que, claro, que era uma forma de esconder o que eu sentia através da escrita, mas passando por o personagem. Geralmente o que eu sentia era o personagem que sentia. E ele falou, isso vai publicar. Eu falei, não imagina publicar isso. E assim saiu logo aquela primeira rede social, o Orkut. O Orkut. O falecido Orkut. Sim. E o Orkut, eu comecei a publicar alguns textos ali inicialmente e fui atraindo algumas pessoas que gostavam. E um leitor do Rio Grande do Sul, Joel, e ele entrou em contato e falou assim, Kelly, você não topa escrever pro jornal, na época era o Diário RS, né, do Rio Grande do Sul. Eu falei, mas escrever o quê? Eu não tenho nada para escrever. Ele falou, faz uma coluna aí, uma crônica, muito parecida com essas que você escreve sobre o cotidiano, e aí a gente vai testando. Eu fiquei lá há mais de 10 anos. Escrevendo pro jornal.
E aí que começa de fato É aí a que sua começa carreira de de escritor, escritor. quando Sim. um próprio leitor te convida para escrever para um jornal. Para escrever para o jornal, e depois de muito tempo escrevendo, uma amiga que é editora, ela falou assim: Kelly, acho que já está na hora de publicar um livro, o que você acha? A gente reunir todas essas crônicas, fazer uma boa revisão e a gente publicar. Eu falei: não, acho que não. Só que antes disso, eu já tinha uma história escrita, né, que chama, eu até fiz uma pequena edição, muito resumida, e depois eu dei fim para ninguém ler, que foi um livro chamado Há Tanto Tempo Que Te Amo. É um pequeno romance. Claro, eu tenho até hoje, né, já pensei em republicá-lo, fazer uma reimpressão dele. É uma reimpressão, mas por enquanto ficou só na ideia. Até então eu nem conto como fosse um livro que faz parte da minha obra. Quem sabe um dia. Mas E esse foi o primeiro livro que você publicou? Esse foi o primeiro livro que eu publiquei. Aí depois veio o segundo, isso foi em 2010. Aí em 2012 lancei um livro chamado É Preciso, que é um livro de contos também. É um livro curtinho. E o terceiro livro, que é o Cá Entre Nós, foi lançado muito tempo depois, já em 2018. Esse livro foi o livro assim que realmente me pegou, divisor de águas. me pegou de surpresa, porque eu fiquei conhecido a partir desse livro, que é um livro de crônicas, que fala sobre, né, eu toco em assuntos importantes, e isso de uma forma, algumas crônicas tristes, outras alegres, e de um jeito mais leve também, com humor, mas eu falo sobre assuntos sérios, né? Eu falo, por exemplo, sobre a morte, sobre o amor, sobre a solidão. Então é um misto de assuntos nesse livro que as pessoas acabaram se identificando. Eu acho que a literatura é isso, né? As pessoas se identificam em qualquer lugar do mundo com o sentimento humano. E aí a gente tem a literatura. Em quem que você se inspira? Por exemplo, você trabalha muito aí a questão do gênero da crônica. Quem que é o escritor? Qual que é a pessoa que você se inspira? Olha, são muitos. Hoje tem muitos cronistas bons, mas o grande cronista que eu me inspirei é o Carlos Heitor Coni. Ele faleceu em janeiro de 2018. Ele foi imortal da Academia de Letras, e eu acho assim que o grande intelectual, escritor que eu me inspirei foi nele, é o Carlos Heitor Coni. Claro que eu não acho minha crônica nada parecida com ele, mas ele, assim, como referência, foi o grande escritor. Mas existem muitos outros escritores também cronistas que eu me inspirei. Por exemplo, Rubem Braga. Li muito a obra de Rubem Braga, que eu acho que ele é o pai da crônica. A partir dele, a crônica teve uma outra vertente no Brasil, um outro olhar, né? E a crônica teve o seu grande momento ali nos anos 40, 50 até os anos 60. Tivemos bons cronistas, né? Que fazia o jornal acontecer, eram os cronistas. Até porque a crônica, ela é um gênero do jornal. Do jornal, nasceu no jornal. A crônica nasceu no jornal ali nos períodos das grandes embarcações, né? Exato. Brasil, Portugal. Então, até o próprio nome crônica tem a ver com o tempo. E o cronista, ele sempre... Ele é alguém que é do cotidiano, né? Alguém que testemunha o cotidiano. E os grandes cronistas, na época das embarcações, eles contavam, né, pro pessoal de Portugal como é que tinha acontecido aqui. E cada dia eles falavam de uma forma diferente. E aí a crônica nasceu. Então a crônica ela nascida no jornal. Crônica. E por isso que você fala ali, década de 40, 60... 80, que quando o jornal foi forte no Brasil. Né? Foi quando o jornal foi forte no Brasil, porque os cronistas, quando eu falo que os cronistas faziam o jornal, isso de fato realmente aconteceu. O cronista era aquele... Porque existem dois tipos de escritor, né? Eu falo assim, tem o escritor de autoajuda, que daqui a pouco a gente até pode abordar sobre esses escritores. Tem o cronista, que ele fala sobre coisas do cotidiano, né? E tem realmente o grande escritor, que eu até costumo dizer que o escritor mesmo, o cronista, ele costuma ser um peixe de aquário. Por quê? Porque assim, é bonitinho o aquário, tem as borbulhazinhas ali e tal, é todo iluminado, ou seja, o peixe de aquário, ele é para agradar o olhar, né, do dono ali.
O cronista é meio parecido. Já o escritor não. O escritor ele é como se fosse peixe do oceano profundo. Então ele não tem aquela beleza toda, mas ele pode ir mais profundo. Entendi. Né? Então o escritor mesmo de verdade ele tem maior liberdade. O cronista tem assuntos que eu não posso tocar no jornal, que é muito polêmico. Então o cronista ele tem um pouco de cuidado com relação ao que ele vai abordar. O que você falou do autoajuda, o que é um gênero que tem crescido muito e que tem vendido muito livro, né? A galera tem gostado aí de autoajuda. Um grande exemplo aí o Mais Esperto que o Diabo, o Homem Mais Rico da Babilônia. Mas são autoajuda. Eu vou levar um malho por conta disso que eu vou falar, mas eu vou falar. Eu tenho um certo preconceito com autoajuda pelo seguinte: eu acho que a autoajuda, eu acredito que primeiro que ela não ajuda ninguém, a menos que seja o próprio autor. Ele se autoajuda porque ele vai vender muito. Bom, por que eu tenho preconceito? Porque a autoajuda, ela tende a te desviar de um problema que precisa ser enfrentado. Então, todo mundo que vai para a autoajuda, ele está fugindo de algum problema. E fugir de problema é perda de tempo, porque se você foge de um problema aqui, você vai encontrá-lo lá na frente uma outra vez. E a autoajuda, ela tem um pouco disso. Agora, a literatura, ela funciona de um jeito diferente. Te exemplificar. A autoajuda é pesca de sardinha, ela funciona aqui. Né? Muito superficial. Muito superficial. A literatura não, ela é pressal, ela vai no profundo. Então ela fala de coisas da alma humana de um jeito mais profundo. Portanto, eu acho que a grande literatura, ela sim consegue ajudar mais o ser humano do que a própria... Porque assim, a autoajuda tem muita receita pronta. Por exemplo, hoje você vê os best-sellers, 10 leis para ser feliz, 10 leis do sucesso, como conquistar a mulher na cama, como isso, como aquilo. Então assim, são receitas prontas de bolo e não existe. Inclusive o próprio, lá vai eu de novo levar mais malho, mas é isso, mas o próprio coach, ele costuma, é diferente do psicólogo, que o psicólogo você vai trabalhar, por exemplo, por que você trava na vida, você não consegue ir mais longe. Você vai ver, você vai olhar o histórico das pessoas. Foi alguém que sofreu na infância, foi alguém que sofreu na adolescência. Na adolescência, então traz seus traumas que precisam ser trabalhados de uma, né? Todo mundo que precisa vai lá no psicólogo, ele vai ajudar você a encontrar aquilo, vai trabalhar e a vida segue. O coach, ele ignora, ele fala assim: esquece que ficou para trás e vamos começar daqui para frente. Né? Então, dos desbloqueios. Dos desbloqueios. Isso não existe, porque cada pessoa tem uma vida e um pensamento diferente. Eu, por exemplo, meu processo de superação de algum problema é mais lento. Mas eu conheço pessoas que o pai morreu ontem e no dia seguinte está comemorando ali alguma outra coisa, está rindo. Eu não tenho esse processo e admiro pessoas que têm esse processo de superar mais fácil as coisas, né? Portanto, eu tenho um olhar muito crítico com relação a esses profissionais e um olhar muito crítico a quem também escreve esse tipo de autoajuda, porque não é receita de bolo. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. E ainda mais, o que acontece hoje é que esses caras, esses gurus, né? Eles vão lá e faz ali o show deles, né? Show business e tal. E coloca uma meta para você conseguir. Se você não alcançar, o problema foi você. Você não alcançou porque o problema é você. Então, assim, no final de tudo, você ainda é culpado de não ter alcançado. Você é culpado de não ter alcançado. Se você não emagreceu, é porque você não caminhou, porque você não fez tudo. E às vezes o cara fez tudo aquilo que ele pediu. Exato. Mas é isso que eu falo, são pessoas, somos seres humanos diferentes, completamente diferentes. E acabou popularizando essa questão, tanto do livro de autoajuda quanto os coaches, muito mais por causa da pandemia, né? As pessoas ficaram em casa, buscaram mais autoajuda, buscaram mais ler livros e acabaram caindo nessa literatura que é mais superficial. É muito mais superficial. E é mais fácil de ler também, né? Se pegar uma literatura mais profunda, é mais difícil.
Mas os clássicos, eu falo assim, por que que os clássicos, eles conseguem permanecer ao longo do tempo? Por conta da linguagem. Eles só são clássicos por conta disso, porque tem uma outra linguagem, tem uma poética diferente. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre os clássicos. Por que que eles são clássicos? Hoje, o livro envelhece muito rápido, esses livros de autoajuda. Por exemplo, você fala sobre a questão de economia num livro aqui, 2, 3 anos, o livro já envelheceu. Digamos assim, né? Porque o mundo vai mudando, a tecnologia, os tempos, enfim. Então, hoje, as pessoas não estão muito preocupadas na posteridade, né? Assim, deixar algo. Por exemplo, você vê lá o Ilíada, né? O de Homero. Você vai pegar um grande clássico, o Machado de Assis, né? O Machado já foi um tempão, mas os livros permanecem. Agora, um escritor de autoajuda, daqui a 2, 3 anos, se ele não conseguir fazer um livro que consiga manter ele no sucesso, ele acaba no esquecimento. Vamos pegar o exemplo aí, Augusto Cury tem que fazer um livro todo ano, para superar o anterior, senão ele não consegue continuar ganhando dinheiro. Claro que ganha muito dinheiro de uma vez só, mas só que não consegue perenidade, né? E o Augusto Cury tem um diferencial, porque o Augusto Cury ele já vai um pouco mais ali para psicologia, né? Até porque ele é psicólogo. Ele é psicólogo, então ele consegue manter um pouquinho mais do seu sucesso por conta disso. E quem lê o livro dele acaba... Agora eu tive uma impressão interessante. Eu li os livros de Augusto, os primeiros ali que eu li, depois li 2, 3, 4, acho que no 5º livro eu tive a impressão que eu estava lendo o mesmo livro. Porque na realidade o cara só dá uma renovada, né? Dá uma incorporada, traz pra atualidade o livro e lança ele com outro nome, né? Outro nome. Isso. Uma das coisas, por que você acha que o brasileiro lê tão pouco, cara? Olha, eu não diria só o brasileiro, eu acredito, claro, gente, vamos trazer isso para o Brasil, mas eu acho que é um problema hoje mundial. Mas o brasileiro lê pouco agora, esse final de ano que passou agora, nós tivemos uma pesquisa sobre o brasileiro. Pela primeira vez, os leitores no Brasil são menos do que os não leitores são menos do que os leitores no Brasil. Pela primeira vez, isso nunca tinha ocorrido. É inédito, né? É inédito. E o que eles consideram como leitor? Alguém que lê qualquer coisa. Por exemplo, se você lê, nos últimos 3 meses, se você lê alguma coisa, você é considerado um leitor. E isso inclui qualquer tipo de leitura. Leitura, literatura, leitura de entretenimento, conto, Bíblia, enfim. E o que acontece? A última pesquisa, a gente caiu drasticamente e fez essa pesquisa de campo, perguntaram para as pessoas por que você não lê. A maioria das pessoas até gostariam de ler, mas a primeira coisa que elas dizem é que não tem tempo para ler. Então a primeira queixa do brasileiro é não ter tempo. A falta de tempo. Ler. Mas você faz uma outra pergunta, e o que você faz no tempo livre? A primeira resposta é internet. Vai para as redes sociais. Vai para as redes sociais. E ali entre os primeiros os lugares que as pessoas costumam estar na internet são Facebook, Instagram e WhatsApp. Então eu diria que não é uma questão de falta de tempo. Realmente é uma questão cultural do próprio brasileiro que não lê. E uma outra questão que esse incentivo que o brasileiro não tem desde sempre. E a gente começa isso muito cedo. Você pega, por exemplo, um pai, quando o filho nasce, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar engajar o filho a torcer pelo time dele. Então ele vai lá, compra uma camiseta, bola, tal. Mas raramente você vai ver um pai levando um filho para conhecer uma livraria, né, e apresentar os livros. Por quê? Porque é de interesse. Então a leitura também a gente pode falar sobre uma série de problemas e fazer esses questionamentos. Por que o brasileiro lê pouco? Tem questão do incentivo. O livro, é engraçado que eu falei assim, não, o livro é um produto caro, né? Você vê o imposto sobre o livro, sobre o papel, aliás, muito alto. E é muito alto, mas isso não justifica, porque na pesquisa as pessoas
quase não falaram. Só 16% das pessoas falaram que o fator de não ler o livro não era porque o livro é caro. Só 16%, se eu não me engano. Tem que olhar direitinho a porcentagem para saber. Mas essa não é a questão. Por exemplo, alguém fala assim, o livro é caro, a gente paga 40, 50, 60 reais num livro. Mas você paga muito mais caro para ir a um show que dura ali 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Esquece tudo depois. Esquece tudo depois. Então, é o quê? É o não interesse do próprio... Desde sempre a gente nunca teve interesse pela cultura canônica, digamos assim. Na Europa se lêem 22 livros por ano. Caramba! Essa é a média dele. A última média que eles leem 24 livros por ano. 2 por mês. O brasileiro, a nossa média brasileira eram 4 livros, eram 2 inicialmente. Desses 2 a gente abandonava um e concluía uma só leitura. Isso por mês? Por mês. Não, isso por ano. Por ano? Achei que a gente ia superar os europeus aqui. Não. E aí a gente subiu essa meta para 4 livros por ano. Desses 4, é só 2 que a gente conclui. Caramba. Então, cara, mas é uma coisa que você falou e que é certa, é natural. Eu tenho bastante livros, mas é natural você ver as pessoas indo lá na livraria, folheando o livro, levando para casa, chega em casa, não passa da sinopse. Muita gente faz isso, abandona. Mas eu vou te falar aqui uma coisa, um grande problema também que a gente pode hoje falar isso e ampliar essa conversa é a questão realmente das redes sociais. As redes sociais tomou assim um tempo muito grande do leitor. Por exemplo, a pessoa que passa, por exemplo, 2, 3, 4 horas no Instagram, ela não percebe que ela está ali, porque o cérebro já está condicionado de ter esse grande entretenimento que tem. Porque hoje os Reels, ele realmente é uma coisa infinita, você começa a rolar ali e sempre tem alguma coisa nova e o cérebro acostumou com aquilo, com essa rapidez, e né, com a que novidade. Com a novidade. Então, assim, você passa o dia inteiro, vai rolar milhões ali de coisas e você não acaba nunca. O nosso cérebro está acostumado com isso, com essa rapidez, com esse mundo veloz. Agora, quando você pega um livro para ler, o teu cérebro automaticamente ele já diz assim que é uma coisa longa, que é difícil. E quem não é leitor, a primeira coisa que ele sente quando ele pega um livro a ler é dor de cabeça. Não consegue concentrar, lê o texto 2, 3 vezes e não entende, porque não está acostumado. Não está acostumado. E isso é uma coisa que, infelizmente, é uma realidade muito difícil hoje. E um dos problemas que eu estou percebendo, e principalmente por trabalhar com a mídia, é que as pessoas querem cada vez mais o conteúdo enlatado, pronto. Tem vezes que a gente posta, por exemplo, um Reels ali de 1 minuto, a pessoa vai nos comentários perguntar o que está no vídeo, que não é nem leitura, que está falado no vídeo. Então as pessoas querem um conteúdo cada vez mais enlatado, embutido. E aí que entram os coaches novamente. Né? Agora eu vou te falar uma outra coisa. Inclusive você pode observar nos próprios filmes. Hoje você vai assistir um filme, não tem mais a grande crítica. Não. Os filmes já tá tão assim, já vem, digamos, mastigado. Você não precisa pensar mais. Já vem pensado por você. E aí a outra coisa que entra agora, que é a grande novidade do momento, é a inteligência artificial. Então hoje ninguém precisa mais ler um livro. Você vai lá e pergunta para a inteligência artificial do que se trata aquilo e ela te fala. Né? E eu até costumo dizer assim, hoje a gente, o que me preocupa realmente é a falta da inteligência natural, porque a gente está sendo ensinado nesse momento a operar a máquina, a grande máquina, né? Que é a inteligência não é o que ela vai trazer para ti, é como você vai operá-la, como você vai buscar os grandes assuntos, né? E existe uma geração hoje. Eu li um artigo muito tempo atrás chamado A Geração Cabecinha, que é aquela geração que eu acho que é a geração atual, que a gente vê muito nos jornais. Você vê lá alguém que escreve, passa um tempo a escrever uma matéria enorme no jornal, é expert no assunto, estudou sobre aquele assunto e ele está falando ali com uma base, com propriedade.
alguém leu o título, leu apenas o título e tem uma opinião formada sobre aquele artigo. Isso é impressionante. Hoje me impressiona muito. E é pessoas assim... o Eccoberto, ele disse o seguinte: a internet, ela democratizou, concordo, mas ela trouxe e deu voz a uma legião de imbecis. Exatamente. Mas uma coisa que você falou da inteligência artificial, ela nunca vai substituir o ser humano por trás da máquina. Só que a grande pergunta que eu faço, um debate que a gente faz na comunidade há muito tempo, se o cara não lê livro, se o cara não tem conhecimento, como que ele vai perguntar para a inteligência artificial? Porque a inteligência, ela funciona com perguntas, certo? Sim. Então como que ele vai perguntar para essa inteligência artificial o que a inteligência artificial vai responder para ele? Porque se a gente entrar no chat GPT e fazer qualquer pergunta, ele vai responder. Mas dependendo da pergunta que você fazer, ele vai responder de forma superficial também. Sim. Então você tem que ter conhecimento para também perguntar para a inteligência artificial. Hoje eu uso a inteligência artificial para corrigir os meus textos. Certo. Mas ela não... Já chegou a inteligência artificial sugerir que eu mudasse alguma coisa que é o meu pensamento, e eu não estou falando ali da questão de revisão ortográfica. Ela me falou assim, melhor ficar... Eu falei, não, a máquina não vai mandar... Não vai mandar no meu texto. Não vai mandar no meu texto. E aí eu tive que ir lá escrever, falei assim, não mudar nada, só revisar o meu texto. Aí ela entendeu, mas ela queria mudar o texto, né? Então, e se você não sabe como fazer aquele prompt, aquela pergunta, sim, a máquina vai trabalhar. Vai trabalhar, Então, eu acredito assim, isso me preocupa muito. E eu estou muito curioso para saber como é que essa futura geração vai chegar lá. Como que ela vai lidar com isso? Como é que ela vai lidar com isso? E uma coisa que você pode observar, que a internet é uma coisa muito boa, claro, gente. Eu considero uma das maiores evoluções da humanidade foi a internet. Inclusive as pessoas estão vendo a gente nesse momento aqui pela internet. Mas é assim, você tem que saber manuseá-la, tem que saber usá-la. Senão pode ser um grande perigo. É igual o remédio, né? É igual o remédio. Se a dose for demais, pode matar. Pode matar. E essa geração atual, né, essa geração do TikTok, essa geração da coisa rápida, conseguiu contaminar também a geração lá dos anos 70, que quando nasceram lá dos anos 50, 60, 70, essa turma hoje tá aí. Outro dia eu falei assim, gente, como é que pode, né? Como a tecnologia alcançou todas essas gerações. E você vê hoje, gente, todas as idades estão na internet, estão gravando vídeos, né? E tem coisa muito boa. Aí a gente cai num outro assunto, que é a questão das fake news, que as pessoas estão ali também lendo coisas, muitas inverdades. Então, é um grande perigo de toda forma. As senhorinhas estão acreditando nos vídeos de inteligência artificial. Inteligência artificial. Minha mãe é uma senhora de 50 anos. E esses dias ela viu um vídeo de uma árvore jorrando moedas. Aí ela veio me perguntar se era verdade. Falei, mãe, isso é feito de computador, inteligência artificial. A inteligência artificial, ela chegou num ponto que hoje você, dependendo do vídeo, do contexto, você fica naquela indecisão. Isso é verdade ou não? Exato. Isso é verdade ou não? A inteligência chegou a ser capaz de fazer uma fotografia se mexer e falar, como se realmente fosse a pessoa que estivesse falando. E se você não for esperto, tentar reconhecer aquilo, você cai. Eu acho que muita gente deve ter caído em muitos golpes por aí. Principalmente o brasileiro, que tem menos conhecimento. Menos conhecimento. Mas uma coisa que é importante, e você frisou, a inteligência artificial, ela consegue ler um livro e tal, fazer um resumo para você. Sim. Mas eu tô relendo aquele livro As 48 Leis do Poder, mas a inteligência artificial não substitui a leitura completa de um livro. Não. Nunca vai substituir. Não, porque a cognição humana, ela vem a partir dessas leituras que você faz, né? O próprio cérebro, as conexões que o nosso cérebro e as ligações que o nosso pensamento faz, né? Os links ali, é muito pessoal, né? E a interpretação. Uma coisa que a gente tem que afirmar, o brasileiro é muito ruim de interpretação.
É muito ruim a interpretação. Eu vou te dar aqui um exemplo que passa tão despercebido, ou de tão interpretação, essa questão de interpretação. Um exemplo, alguém que vai vender, por exemplo, bombom na universidade. Aí ele vai lá e coloca no grupo lá da universidade. Gente, amanhã, às 7 horas, estarei lá na universidade vendendo bombons de chocolate e cupuaçu, um exemplo. E vou ficar até às 9. Ok, todas as informações estão lá. Aí alguém pergunta, que dia que vai ser? Do que você vai ter? Quais são os sabores? Quanto é que é? Já está tudo pronto, só falta ler. Então, assim, nem essa capacidade de ler, interpretar, não tem. Uma coisa que eu vou te falar, que eu adorei, vou levar malho, mas que eu adorei foi a proibição do uso de celulares na sala de aula. Porque eu acho que deveria ser, claro, não sou professor, mas eu imagino, eu tenho muitos colegas professores, que deve ser um desastre ir para a sala de aula e tentar passar um conteúdo e tá todo mundo ali no celular. A sala de aula é um local de aprendizado, né? Ele não é um local de entretenimento, ele não é um local de, entre aspas, de acesso à internet, é um momento único de aprendizado. Sim. Então, eu concordo que o celular dentro da sala de aula ele é muito mais prejudicial Sim. do que uma ferramenta de trabalho. Exato. É claro que pode ter os momentos ali de utilizar o tablet, de utilizar a tecnologia, mas a tecnologia que já está disponível lá na escola. Exato. O tablet que já é da escola, o computador que já é da escola, não o celular que leva. Desfoca muito. Os jovens e os adolescentes já não têm foco nem no trabalho, por conta desse excesso de celular. Hora ou outra você vê que alguém ele não consegue ficar sem checar o telefone ali pelo menos 5 minutos. Então o cérebro já está acostumado que vai notificar e que vai perder um assunto, alguma outra coisa. E é o tempo todo assim nessa coisa. Então imagina na sala de aula, né? Isso é prejudicial ao extremo. E eles dão um jeito. Vou cortar a internet da escola. Eles dão um jeito de arrumar uma senha, ou a senha do mercadinho, ou a senha da lanchonete perto, ou da própria escola. Então eu acho que o celular ele tem que ficar em casa. Ele é prejudicial, sim, pro aluno. Eu não sei se funcionaria do celular ficar em casa, mas eu acho que cada escola, eu acho que cada estado, né? Eu acho que não precisava a gente ter uma lei federal para isso. Eu acho que, é claro, quando a lei, e nem toda lei federal ela funciona bem, mas bastava cada estado seguir as suas próprias regras, né? Já tem muitos estados que antes dessa lei federal ser aprovada já tinha próprias regras dele, e os municípios também. Então, assim, talvez não funcione de todos os jeitos iguais, né? Que eu acho que a grande liberdade seria essa, de cada escola colocar a sua própria regras para poder dar um jeito nisso, né? Exato. Mas é uma preocupação, você falou a questão do celular e da tecnologia, é uma preocupação muito grande. A gente está montando um material agora do meu livro As Três Capivarinhas para as escolas. E aí a gente montou um jogo e esse jogo tem um manual de como ele funciona. E aí eu até visitei uma prefeitura e aí a pergunta da secretária foi: você não tem esse material online, um jogo online? Eu falei, não, dá para fazer. É porque eu acho que esse manual que você fez, os alunos não vão ler. Mas, cara, é um manual básico de um jogo interativo de tabuleiro. Então, eles não leriam por ser impresso? Por ser impresso. Aí, assim, na minha cabeça eu achei um absurdo, porque, cara, tem que ter a leitura, tem que ter a interpretação de como funciona o jogo, tem que ter o jogo físico para a criança brincar. A gente tem que parar de querer enfiar tecnologia demais nas crianças. Até porque já tem tecnologia demais. E o lúdico funciona muito bem. Então eu acho que as escolas têm que tirar um pouco de tecnologia e tentar colocar um pouco da vida real para as crianças. Claro. Porque em casa o pai já enfia tecnologia e chega na escola mais tecnologia. Estamos destruindo, né? Nós estamos destruindo a próxima geração. E aí a próxima geração, os próximos escritores, os próximos jornalistas, os próximos programadores, e que vão precisar ler, e quando chegar na hora deles ler, como é que vai ser, né?
Eu acho que os dias do. Posso estar enganando, mas eu acho que os dias da profissão de escritor, que o escritor também é um profissional, ele escreve Sim. profissionalmente. Quando o escritor ele para sentar, ele trabalha mesmo, né? Porque tem pesquisa, tem que revisão e tem uma série de profissionais. Até o livro ser pronto, é uma série de profissionais enorme, uma quantidade enorme de pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Então, com a tecnologia, eu acho que o escritor... outro dia eu estava no Instagram e eu vi isso. Escreva o seu livro em menos de 1 hora. E era usando a inteligência artificial. Ou seja, alguém já está vendendo um e-book ou alguma coisa que eu não entrei para saber, mas aquilo assim me estarreceu assim, eu tomei um susto com aquilo. Como que alguém escreve um livro em 1 hora? Mas aí tá aí, né? Não sei se vai ter a qualidade e a profundidade que o ser humano coloca na sua obra, né? Os sentimentos ali. Talvez isso não haja, mas provavelmente vai ter. É quase como se fosse alguma coisa muito, não diria superficial, meio sintético, sabe? Exato. Um texto sintético que não tem profundidade nenhuma. E aí, assim como existem bons livros, existem livros ruins, e pode ser que um livro desse caia ali no livro ruim, que acaba indo parar no lixo, numa prateleira, enfim, e que não vai ser consumido como um livro bom, né? Mas hoje, eu vou te falar aqui uma coisa, eu diria que existem muitos escritores ruins e que são muito lidos. Uhum. Por quê? Por conta do marketing. Um marketing bem feito. Eu já peguei vários livros que você fala assim, nossa, esse livro é um sucesso. Eu lembro de alguns best-sellers, quando eu tinha iniciado minhas leituras sem chegar nos clássicos. Eu falo, nossa, esse livro aqui eu vou ler porque deve ser todo mundo falando, todo mundo comprando, vou comprar também. Então a gente cai nessa onda e de estar todo mundo lendo, eu vou ler também. Mas um bom marketing é o que faz. Eu vou dar um exemplo aqui, as pessoas podem até me malhar, como você disse, na internet. Mas o mais esperto que o diabo é muito marketing. Não é um livro assim que tem uma profundidade. Aí você pega um livro, por exemplo, O Homem Mais Rico da Babilônia, que é finíssimo, mas tem profundidade. Então, assim, a gente tem que cuidar com esse marketing demais também. Sim. Porque às vezes o livro se vende só pelo marketing e pela capa. Mas aí esse já é um problema editorial. Uhum. Esse já é um problema das editoras, do mercado livresco. Por quê? As editoras querem lucrar, querem vender. Não está importando se seu livro seja de alta qualidade ou não. Eles querem gerar lucro, né? Então você pode vender qualquer porcaria. Hoje as estantes, as livrarias estão lotadas de qualquer bobagem, né, escrita e publicada. Mas está vendendo, e se está vendendo, está funcionando, o mercado está lá. Vão enfiar mais porcaria nas pessoas. Vão enfiar mais porcaria nas pessoas. É igual Coca-Cola. Se está vendendo, vamos colocar mais Coca-Cola no mercado. E sempre tem gente comprando, né? E sempre tem gente comprando. Mas e o suco natural? O suco natural vende menos, então eu vou ter menos dele na prateleira, porque não vende tanto. Agora, eu acredito assim, quando você descobre a grande literatura mesmo, ela causa um grande impacto. E essa é a função da arte, a arte mesmo, sabe? Uhum. Porque a arte, ela tem uma única função, ela tem a função de provocar e te dar aquele susto, e esse susto pode vir acompanhado de uma grande mudança. Eu lembro quando eu li pela primeira vez Dostoiévski, uhum, né, que eu li o livro dele, eu li os irmãos Karamazov, eu não vou lembrar aqui o primeiro livro que eu li dele, mas depois eu li esse outro. Mas foi assim, um grande susto, que eu falo que ele fala sobre a consciência humana. Acho que nenhum outro escritor fala tão profundo sobre a consciência humana quanto Dostoiévski. E quando eu terminei de ler Crime e Castigo, faz muitos anos que eu li Crime e Castigo. E quando eu li Crime e Castigo, eu tomei um susto. Eu falei assim, nossa, nós somos
dono da nossa própria consciência. Ninguém mais manda na nossa consciência do que nós mesmos. Então, aquele livro, ele me passou sobre a consciência de uma forma que nenhum outro autor falou, né? Machado de Assis, você vai ler Machado de Assis, você quer conhecer o Brasil, lê Machado de Assis. Você quer conhecer a França, lê Honoré de Balzac. Balzac, você vai encontrar coisas belíssimas. Então, assim, cada escritor que produz realmente uma obra de arte que são clássicos, que são os grandes clássicos, ele produz uma coisa assim que é única, por isso que é chamada de obra de arte. E clássico, ele produz por arte. E a arte, ela tem essa função, porque, por exemplo, nosso olho é muito pragmático, né? Você olha a porta, cuidado para você não cair. Então, assim, o olho é muito pragmático. Mas além desse olhar pragmático, o ser humano tem um outro olhar, que é um olhar mais profundo sobre a vida, né? Sobre os sentimentos humanos. E esse sentimento que ele pode ser acessado e que ele pode ser sentido de várias formas diferentes, através da arte, através da música, através do teatro, através da literatura, da pintura. Por exemplo, você se dá conta que a arte, ela tem essa função. Ela tem essa função de tocar os sentimentos humanos, seja lá de qual forma for, né? Seja lá se for a música ou no teatro, ela tem essa funcionalidade. Sim. Tem mais livro vindo aí? Tem. O que você pode dar de Olha, pequeno spoiler pra gente? Então, na verdade tem 2 livros, digamos, acabados, prontos, que eu estou indeciso ainda qual deles que eu vou lançar primeiro. Eu tenho um livro que é um livro que eu escrevo há 4 anos, que é um romance. Ele é ambientado na Segunda Guerra Mundial. Não é um livro clichê, porque ele não vai tratar sobre, embora ele passe na Segunda Guerra Mundial, mas ele não vai tratar sobre a guerra. Ele vai tratar um outro tema, né, que talvez me acompanhe. Todo ser humano, acho que todo ser humano, não, todo escritor, ele tem uma grande ambição, que é correr atrás de um grande tema. E o meu grande tema são 2 temas que me perseguem muito, que é a morte e a solidão. Acho que a finitude humana é algo que eu ainda não consegui ver com aquele olhar assim, não, tudo certo, é isso mesmo, ainda não consegui ter esse olhar. A morte é uma coisa que me provoca muito. E o outro livro é um livro de crônica. Esse livro talvez seja mais fácil ele sair. Até o meio do ano, um desses 2 livros vai estar publicados. E o livro de crônica é um livro que eu falo assim, é um livro muito gostoso de escrever. Eu acho que também para quem lê, porque são vários textos falando sobre o cotidiano humano. E falando sobre aquilo que passa despercebido aos olhos, né, que você levanta ali todo dia apressado para chegar no trabalho, que você tem que cumprir meta, horário. Então você não vê, por exemplo, o pôr do sol, você não consegue mais olhar ali um vento que sacode uma árvore e que de manhã rola um jornal pela manhã numa calçada. Esse momento da vida poética que acontece, a gente acaba perdendo despercebido. Mas aí tem o cronista para ver esses detalhes, né? Colocar nas letras e as pessoas leem. E tudo pode virar uma crônica. Tudo pode virar uma crônica. Por exemplo, eu conheci uma mulher num estado aí. Eu vou falar o estado porque ela é meio famosa. E ela, para cada roupa que ela usa, ela tem um guarda-chuva da mesma cor da roupa. Para cada roupa, um guarda-chuva combinando. Ela faz isso. E para quê? Para ir aos enterros. Ela acompanha todos os enterros da cidade, mesmo sem ela saber quem é. Caramba! Virou uma crônica. Eu achei aquilo ali interessantíssimo. Então, uma história qualquer pode virar uma grande crônica. Entendi. Ou uma grande história, talvez não gere uma grande crônica. E como que você captura as crônicas que você faz? Você senta, fica observando as pessoas? Eu sou um bom ouvinte. Bom ouvinte? Eu sou um bom ouvinte. O cronista precisa ser um bom ouvinte. Ele assim, o cronista também ele mente em algumas coisas, né? Mas, por exemplo, ele quer falar sobre um assunto. Então ele começa ali, por exemplo, ele inventa um início de uma crônica e depois ele toca realmente naquele assunto que ele quer chegar.
Mas existem crônicas que ela já está pronta. Você senta num café e a crônica se desenvolve na tua frente. Depois você só vai reescrever o que aconteceu. Eu, por exemplo, em 2017, escrevi uma crônica que é chamada Minha Família é Inocente. São duas amigas que eu estava tomando café no Centro Cultural em Belém. Estava acontecendo a Feira do Livro. E aí no meio dos estandes ali tinha uma cafeteria e eu parei para tomar café. E duas amigas chegaram conversando e eu, como volto a falar, sou um bom ouvinte, ouvi elas conversando e ele foi desenrolando toda uma conversa, ela falando sobre a família dela, o que tinha acontecido e tal. Mas claro, quem ouvia a história, no final ela sempre inocentava a família dela, mesmo que eles tivessem culpa. E eu peguei a história inteira e transformei em crônicas. E até hoje talvez ela não saiba disso, que a história dela rendeu uma crônica, é aquilo que a gente volta a falar sobre a imortalidade. Olha aí, gente, cuidado com o que vocês falem nos cafés. Pode virar uma crônica de um livro. E virar imortal, né? Porque o Humberto de Campos, ele fala o seguinte: a crônica, ou que você pode escrever, daqui 100 anos alguém vai ler. E assim, foi um acontecido de 100 anos atrás. Imortalizou. Eu gostava muito de ouvir histórias em ônibus. E ficava muito chateado quando chegava no ponto e eu não tinha ouvido o final da história. Mas aí é bom que você... Aí você pode imaginar o final da história, né? Tem uma história minha também, num livro Cá Entre Nós, que é a história de duas senhoras na Argentina, sentadas também, conversando sobre uma caixa. E aí a crônica vai falando sobre o diálogo delas e liga para uma outra pessoa sentada no café para descobrir onde estava uma tal caixa e o que tinha dentro da caixa. Só que, assim, em um determinado momento que eu estou descrevendo a crônica, elas perceberam que estavam falando muito alto, elas levantam e vão embora. O leitor fica sem saber o que aconteceu e o que tinha dentro da caixa. O que tinha dentro da caixa. É porque o escritor presenciou e também não teve a conclusão. Ou pode fazer de propósito, né, para que o leitor ele faça o próprio final dele ali. Machado fez muito isso. Exatamente. Você falou dos seus livros, você também faz parte aí da Academia de Letras. Sim. Como que é ser um imortal? Olha, Olavo Bilac disse uma vez: eu só sou imortal porque não tem onde cair morto. Parece uma boa brincadeira, mas no fundo seria isso. Olha, ser imortal chega até a ser ironia, né? Eu não sou imortal. Quando eu fui eleito para o jornal, eleito para a Academia de Letras no Pará, os jornais deram eleito novo imortal. Eu não sou imortal. Agora, a minha obra vai ficar, né? Ela sim é imortal. E eu vou. Agora, se eu tiver feito, quem vai dizer o que eu sou imortal vai ser a posteridade. Se meus livros forem bem lidos e de repente ficarem, talvez eu vire imortal, mas até lá tem muita coisa para acontecer ainda. Agora, essa questão da imortalidade veio da França, quando a Academia Brasileira de Letras foi fundada, né, por 3 grandes nomes, um deles era Machado de Assis. Eles trouxeram praticamente todo o modelo da Academia Francesa de Letras, a liturgia, os 40 membros, né? Então a expressão imortal colou. E a Academia hoje Brasileira de Letra é feita mesmo nos moldes da Academia Francesa. Sim, né? sim. Então, assim, agora eu considero imortal todo aquele que deixa uma obra. Por exemplo, a gente vê o Fleming que descobriu a penicilina, imortal. O Santos Dumont que voou, outro imortal, né? E assim tantos outros grandes inventores, artistas e os poetas, né? Que são pessoas que a gente lembra, né, na posteridade. Sim. Um grande exemplo de imortal acaba sendo Jesus, né? Que 2000 anos, 2025 anos, e estamos aqui ainda falando dele, falando da obra que ele deixou, da passagem. E o mundo não foi o mesmo depois, né? Não.
tudo mudou a partir daí, né? Então, são grandes imortais. Qual que é o seu grande sonho, assim, cara, como escritor? Como escritor, meu grande sonho... eu não sei, porque... Eu acho que escrever um grande romance. Acho que escrever um grande romance talvez é o sonho de todo grande escritor, né? Não precisa ser grande escritor, precisa ser um escritor. Eu acho que atingir essa ambição de é para poucos. Escrever um grande romance. Um grande romance, são poucos. Porque nós temos aí grandes romancistas que acabou virando filme, né? Porque o gênero romance é um gênero muito difícil também. Né? Você, por exemplo, um cronista, qualquer um pode ser cronista. Conto, né? Você pode escrever conto, e tem outros gêneros também da literatura. Agora, o grande romance é muito mais difícil até de ser lido, né? Exato. Você pegar aí, muita gente assistiu os filmes do Harry Potter, mas poucos leram os livros de Harry Potter. Muita gente Pássaro Selvagem, sim, e tantos outros, né? Conheço os nomes dos personagens de filme, mas não leram os livros, né? E você depois vai para o livro, é completamente diferente. Por exemplo, quando eu vi primeiro o Harry Potter filme, depois eu fui para o livro. O livro é muito mais gostoso. E muito mais denso, mais profundo. Existe muita cena, por isso que fala. É a adaptação. Tem livro que dá para ser adaptado para o cinema, mas existem muitos livros que não dá para ser adaptado para o cinema. Existem outros livros que foi feito praticamente para o teatro, mas que não iria para arte cinematográfica. Entende? Então, assim, cada gênero, cada livro, eu acredito que ele tem um formato diferente para adaptação. Você falou de escrever um romance, já tem nos planos, já tem uma história pensada? Já tenho um romance escrito, mas eu tô naquele processo de ser inseguro com o meu próprio texto, porque eu leio, aí mudo uma coisa, mudo outra, e o tempo vai passando e eu tô até hoje nessa insegurança de soltar o texto e falar assim, pronto, pode publicar. Eu tô ainda nessa indecisão. Mas se serve de conselho e de consolo, cara, solta. Porque uma coisa que eu ouvi, eu era muito perfeccionista, mas eu ouvi de uma pessoa, não vou lembrar de quem agora, mas eu ouvi de uma pessoa o seguinte: a cura para qualquer perfeccionismo é se deixar acontecer, porque às vezes o seu texto, ele precisa de um leitor, porque o seu texto, ele não, entre aspas, ele não é seu, é igual filho, né? Você cria um filho pro mundo, você cria um texto pro mundo. Às vezes ele precisa de um leitor, e você tá postergando ajudar a vida de uma pessoa, seja com romance, seja com até mesmo com a ajuda. Talvez esse seja o grande problema, porque eu tenho essa consciência de quando você solta o texto, ele já não é mais seu. Exato. Ele torna-se público. E o texto, e uma das coisas que me consolou muito em relação a isso, eu tinha muito medo de publicar Os Três Capivarinhas e as pessoas não gostarem. Mas o que me ajudou muito foi o seguinte: pegar aquele texto e ele pode ser modificado depois. Eu posso melhorar o livro depois. Sim. Porque você é dono da sua obra, o próprio escritor, ele consegue, ele pode, na realidade, fazer o que ele quiser. Ele pode adaptar depois, melhorar, sim, condensar, deixar melhor o texto. Porque às vezes o texto ele vai para o leitor e o próprio leitor pode te ajudar a ter esse feedback. Olha, e sabe que esse é um grande problema entre os escritores, essa insegurança. Por exemplo, o Jorge Amado, ele tinha muita dificuldade de publicar, porque ele sempre achava que o texto tinha que ser melhorado. O outro que escreveu lá Morte e Vida de Severina, né, ele também era um escritor que ele segurava o texto até o último momento. O prazo praticamente tinha acabado e ele estava segurando o texto. Então ele era muito, muito perfeccionista com o texto. Mas não sei, eu digo, não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. E eu vou dizer por que não é uma coisa boa. Porque se você segurar o texto, aí sobra aquele monte de caderno seu lá, como você disse no início. Aí quando você morrer, eu vou publicar de qualquer jeito.
Aí eu não vou estar aqui, né? Você não vai estar aqui para revisar, para dizer. Então, e se fizer sucesso? E se fizer sucesso, você não vai estar aqui para saber se fez ou se não fez. Ou seja, publica. A Lígia Fagundes Teles, ela tem uma frase o seguinte: entregaram um prêmio para ela antes dela falecer, já há pouco tempo próximo ela recebeu uma homenagem. Ela foi lá receber, mas a frase que ela disse assim: as glórias que vêm tardes já vêm frias. Exatamente. Então é melhor publicar logo. Se vê livre desse daí, talvez até para publicar o próximo, pensar na próxima história. Vou pensar isso. Cara, é muito bom bate-papo contigo aqui. Falar de literatura é um assunto que me brilha os olhos. E eu dou livro, como você disse, os pais, eu acho que não é escritor, né? Por a gente ser escritor, eu dou livro para os meus filhos. Nasceu, eu já dei livro para minha filha. Excelente. Então, meus filhos não vão poder dizer, eu não sou leitor porque meu pai não incentivou. Eu incentivo. Olha, interessante. Minha mãe, ela vem de uma família que eles não são leitores. Meu pai também não. Meu pai já é falecido. Mas a minha mãe, ela sempre teve essa preocupação, porque ela sabia que o livro é algo muito importante e que ele poderia trazer uma mudança, como de fato trouxe uma mudança. Eu ter me tornado escritor, eu devo muito à minha mãe. Eu lembro, não sei se você é dessa época, né? Já passei um pouquinho dos 30, e aí na minha época passava um grupo de pessoas na rua, não sei de vendendo livros. Você chegou a acompanhar isso? Então minha mãe comprava, parcelava aquilo não sei quantas vezes. Então o livro, eu era muito curioso, eu sempre fui alguém muito um adolescente, uma criança muito curiosa. Hoje eu tenho quase certeza que essa curiosidade foi despertada também por conta da minha mãe. Eu lembro que na minha casa nós tínhamos uma espécie de baça muito pequena, assim, não chegava a 10 livros, 9, 8 livros. E era todos de capa preta, não tinha nada, absolutamente nada. E minha mãe colocava em cima do guarda-roupa. E ela sempre falou, não mexa naqueles livros. Mas eu não sei se era estratégia, porque quando ela saía, eu folheava os livros. E depois eu descobri que era uma espécie de base, porque eram vários assuntos no livro. Assuntos diferentes. Assuntos falando sobre a criação do mundo, né, sobre a evolução do mundo, as espécies e tal. Então, era vários assuntos. E aí, toda vez que ela saía, eu olhava lá, e eu não sei por qual motivo ela falava aquilo. Talvez fosse uma estratégia. É uma estratégia. Então, a minha casa sempre teve livros. Eu lembro de crescer em meio aos livros, embora minha mãe lesse muito pouco, né, porque praticamente semi-analfabeta, não teve estudo nenhum, veio do interior, de roça mesmo ali, mas teve essa preocupação de trazer os livros para o seu cotidiano. Então lembro da minha casa espalhado livro em todos os lugares da minha casa. Eu sempre tive muito contato com livro. Hoje eu tenho uma biblioteca imensa. Sim, eu vi um vídeo seu recente ali e vi os livros no fundo. Você tem de tudo quanto é gênero? Tenho, tudo quanto é gênero. Eu gosto muito assim de literatura, estudo muito história, filosofia, política, então esses assuntos todos eles eu sempre estou buscando alguma coisa nele. Então a melhor forma claro que eu não fico preso só no livro. Quando o assunto me interessa muito, eu vou nas referências, mas uso também a internet para isso. Bacana. E a internet facilitou, né? Facilitou. Hoje, às vezes tem um livro que você não consegue ter acesso a ele com facilidade, você entrou na internet e você acaba achando. Acaba achando. Mas é isso. Esse é o meu mundo, o mundo literário, o mundo dos livros, o mundo das ideias, e foi o mundo que transformou a mim. E uma coisa que eu acho interessantíssimo é que a partir do momento que tu escreve, que tu publica um texto, aquilo que você falou agora há pouco, alguém que lê um texto seu que está esperando, pode ser que esse texto muda a vida de alguém. Que eu já recebi vários e-mails quando eu escrevo, que atualmente eu tenho uma coluna no jornal, né? O Diário do Estado, eu tenho uma coluna lá que sai todas as quartas-feiras. Hora ou outra eu recebo um e-mail de algum leitor que eu não sei quem é, e que eu nunca vi, mas que lê o texto e que comenta sobre o texto, fala assim, cara, esse texto foi para mim, se você escreveu para mim. Isso assim, eu acho que é o grande prêmio, a grande premiação do escritor, é ser lido e saber que mudou a vida de alguém. Que mudou a vida de alguém.
Então a literatura, ela tem esse sentido, né? Hoje, para mim, a literatura... Eu não conseguiria viver sem a literatura. Não conseguiria viver sem. Bacana. É muito bom bater esse papo com você e conhecer um pouquinho desse mundo, dizer que o espaço aqui vai estar aberto e outras vezes nós vamos aprofundar em outros temas aqui. Mas muito obrigado por ter aceito o Eu convite. que agradeço pelo convite. Muito obrigado a todos que ficaram até agora assistindo aí a gente. E acompanhe nas redes sociais que logo, logo teremos livros novos. Deixa o seu Instagram aí pro pessoal acompanhar. Instagram, Kerley Carvalhedo. E o site também é kerleycarvalhedo.com, tá? E você quiser ver entrevistas, alguma outra coisa, pode jogar direto no Google que vai aparecer tudo. Bacana. E você que nos acompanhou, obrigado a todos pelo carinho da audiência. Deus abençoe você e sua vida. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu. No coração do Nortão, Leandro Lima, nossa voz, com histórias a compartilhar. O podcast vai começar. Personalidades vem contar. Empresários e mais gente. Cada fala um novo olhar. Cada episódio envolvente.